Olá, meus amigos e amigas aqui do canal Sem Religião, mais um vídeo chegando no início desta semana. Desde já desejo uma ótima semana para todos, que tudo te vá bem, tudo te vá positivo nesta semana. Meus amigos, muito obrigado por sempre estar aqui com a gente, sempre vocês nos assistindo, e a gente produz os vídeos, os conteúdos aqui para a gente trocar essa ideia que é sempre muito bom. Bom, no vídeo de hoje eu quero ler aqui mais um comentário, vai ser um vídeo rápido. Quero ler mais um comentário de um crente, de um evangélico, e vamos ver o que foi que ele falou, vamos ver se tem sentido, para a gente poder então colocar um argumento de refutação, tá bom? Sempre aqui no canal a gente não vai ficar sozinhos, sempre a gente vai ter a companhia dos evangélicos, que sempre vão estar colocando as suas opiniões. Aqui o espaço é aberto, tá bom? Então bora lá. O Milton nos escreveu assim: Deus não é indiferente. Pense no seguinte: imagine uma sala de aula. O professor está ensinando um problema de matemática. Veja que ele fez uma ilustração aqui, tá? Então, numa sala de aula, o professor está ensinando um problema de matemática. Então, um dos alunos levanta a mão e fala: professor, eu sei fazer esse problema de forma bem mais fácil que o senhor. O professor podia simplesmente mandar o menino calar a boca, mas se fizesse isso, os outros ficariam pensando: será que ele sabe mesmo? Por isso o professor dá o giz para esse menino e o chama até a lousa. Claro que ele não sabe fazer o problema de forma mais fácil que o professor. O mesmo acontece com a humanidade. Os homens disseram para Deus: não precisamos de você. Sabemos resolver nossos problemas melhor que você. Óbvio que isso não é verdade. E um dia o Senhor Jesus retornará para retomar o controle do mundo. Então, tá aí esse comentário do Milton, que nos escreveu, colocando aí uma metáfora, uma espécie de uma parábola, onde nesta parábola há um aluno e um professor. E ele coloca dizendo que o professor estava desenrolando ali um problema de matemática. Pode ser uma equação, raiz quadrada, pode ser qualquer uma outra questão dentro da matemática. E o aluno se levantou, levantou a mão e disse: professor, eu sei resolver esse problema da maneira mais fácil que o senhor. Então o professor deu o giz na mão do aluno e pediu para ele vir ao quadro, à lousa, para desenrolar a questão. Ele usou o Milton, aqui o irmão, o evangélico, ele usou essa metáfora, essa parábola, colocando aqui a questão de que Deus é o mestre,
Deus é o professor. Deus é o professor. E que os homens sem Deus, no caso os ateus, né? Os ateus não precisam de Deus porque eles sabem fazer as coisas muito mais fáceis do que o próprio Deus. E aí? O que é que você que está me assistindo agora tem a dizer? Qual é a tua opinião sobre esta parábola contada por esse evangélico? Ele quis dizer que ninguém consegue, como ser humano, ser melhor do que o seu Deus, do que o Deus dos crentes. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença. Esse detalhe faz toda a diferença. A questão é a seguinte, é que aqui no nosso mundo, no nosso planeta, não tem Deus nenhum. Não tem Deus nenhum para fazer nada por ninguém. Não tem. Então eu achei que essa parábola que esse cidadão contou, ela não encaixou bem. Ela não encaixou. Fica uma coisa imaginária diante de uma realidade. Porque, como eu disse, Deus nenhum existe nesse mundo juntamente conosco. Deus nenhum se apresenta para fazer qualquer milagre, para fazer qualquer cura, para operar um transplante, que seja ele de qual órgão for, de córnea, de coração e de tantos outros órgãos que são transplantados pela medicina, não é? Onde é que a gente vê Deus fazendo alguma coisa? Para que o ser humano tome a dianteira e diga: Deus, nós não precisamos de você, porque nós sabemos muito bem lidar com os nossos problemas de maneira mais fáceis que o Senhor. Onde é que nós encontramos Deus fazendo alguma coisa pelas pessoas? Onde? Então essa parábola não tem o menor sentido, essa comparação não tem a menor condição de ser aplicada em nosso mundo, já que nós não temos divindade alguma realizando milagre nenhum, operando de forma nenhuma. Aqui, meus amigos, se não for os médicos, se não for o próprio ser humano, quem será? Quem poderá resolver os nossos problemas aqui, mesmo que o ser humano não tenha todo o conhecimento para solucionar todos os problemas? Mas se não for o ser humano, quem poderá nos defender? Já dizia aquela expressão lá do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos defender? Então, fica bem claro que a religião, ela não tem utilidade nenhuma, ela não participa dos problemas da humanidade no quesito resolução, né? Ela não participa na questão de resolver os problemas da humanidade. Ela apresenta um Deus que opera milagres, um Deus que tem nas mãos todo o poder, um Deus que todos os impossíveis dos homens são possíveis para ele, mas na realidade, esse Deus, ele não opera nada, absolutamente. Ele não opera nada. Não opera nada. Então, meus amigos, fica muito difícil a pessoa acreditar. Que o Deus da Bíblia
ele está sendo descartado pelos homens por conta da soberba do homem. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Se o ser humano não estudar, não conhecer a ciência, não se qualificar, não se aperfeiçoar para poder ajudar a si mesmo, se depender da religião com seu Deus, com seu Jesus, com seu super-herói, está perdido, está lascado e mal pago. Então, nesse vídeo, veja, lemos aqui esse comentário de um crente que acha que o seu Deus é indispensável para a humanidade. Ele leu, ele colocou essa parábola, que eu tenho certeza que não foi ele mesmo quem criou. Essa parábola já foi que ele arranjou de alguém e colocou aqui, copiou e colou. E ele foi infeliz porque não tem nenhum Deus atuante, operante, um Deus que resolva os problemas da humanidade. Quando é que você vê Deus enviando um anjo para livrar uma pessoa de um homicídio? Quando é que você vê um anjo sendo enviado por Deus para livrar uma pessoa de um acidente fatal? Quando é? Em nenhum momento. Deus, ele é apenas uma imaginação, é um pensamento fértil, ele é apenas um conceito da mente humana que foi criado na Idade do Bronze, muito arcaico, muito ultrapassado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê claramente que os homens daquela época não tinham o menor lampejo de inteligência. Eles não tinham o menor lampejo de inteligência, e que Deus nenhum nunca existiu em favor de ajudar o homem na sua problemática, nos seus problemas, entende? Então, meus amigos, fica feio para o evangélico, para o religioso, querer defender um Deus que é apenas do papel, né? Aqui, por exemplo, é um Deus que apenas está aqui, dentro desse livro mágico chamado Bíblia, tá? E a Bíblia, meus amigos, ela é um livro para manipulação. Ela é um livro que manipula as pessoas com o desconhecido. As pessoas passam a ter medo, as pessoas passam a acreditar em coisas subjetivas, em crenças, né? Em pensamentos que são pensamentos humanos, entende? São pensamentos humanos. Então, como é que pode? Como é que pode a humanidade dizer para esse Deus que não precisa dele? Pois ele não é existente, ele não é real. Agora, é bem verdade que a humanidade não precisa dos deuses de nenhuma religião, que são tudo fantasias, são tudo personagens. A gente já falou milhares de vezes aqui. Já tá chato isso, já tá desgastante, já desgastou esse assunto, da gente falar que não tem Deus nenhum. Deus é um alimento da ilusão, da fantasia humana. Somente isso. Eu queria apenas que esse Deus
manifestasse algum poder para curar um paralítico, para ressuscitar um morto, para dar vista ao cego, para dar audição ao surdo, ao mudo fazer falar, a resolver os problemas das nações com relação a guerras, a fome, pestes, pragas, pandemias. Essa seria uma das coisas primordiais que esse Deus teria que fazer. Então, para o evangélico, não adianta vir querer refutar a realidade. Não adianta refutar a realidade. Não tem como refutar a realidade. Não tem. Se você não correr para o médico, você vai se lascar, porque não tem outra saída, não tem outra alternativa. Se você confiar nesse livro chamado Bíblia e você não correr para o médico, você vai morrer. Você vai faltar com a responsabilidade, com a sua própria saúde ou com a saúde de uma pessoa querida. Como diz em Tiago 5,13, se está alguém doente entre vós, que chame os presbíteros da igreja. Em nenhum momento a Bíblia diz, se está alguém doente, corra para o médico, vá para os hospitais. Mas os crentes não vão para outro lugar, a não ser para os médicos. Quando descobrem que está com câncer, quando descobrem que está com uma pneumonia, com qualquer outra doença, desde a mais simples até a mais complexa, correm perfeitamente para os médicos. Não tem para onde ir. E tem que ir para o médico mesmo. Tem que ir mesmo para o médico. Porque se confiar na Bíblia, vai morrer. Vai morrer. Entende? Então, nós não precisamos desse Deus. Não precisamos das religiões. A humanidade não precisa das religiões. O Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, só atrapalha. Só atrapalha. Não gera nenhum valor, não acrescenta nada de bom, não melhora a situação da humanidade. Cada vez mais a humanidade entra em colapso, porque a Bíblia é para isso, é para manipular, é para alienar as pessoas, é para idiotizar as pessoas. Na hora das suas necessidades, não tem Deus nenhum para operar nenhum milagre. Então, a humanidade não precisa de Deus mesmo, não. A humanidade, ela precisa, sim, se confiar na sua própria capacidade. Os estudos na medicina, na ciência, é isso que precisamos. É isso que nós precisamos, como ser humano. Tá certo? Então foi mais um vídeo aqui, onde eu li esse comentário desse crente. Os crentes tentam arranjar argumentos para defender o seu Deus, que não aparece, o qual era para ele mesmo aparecer para defender, para se defender, para se esclarecer. Mas esse Deus não aparece. Então eu quis trazer esse vídeo, meus amigos, para a gente fazer uma reflexão. Agora eu quero contar com você. Quero contar com a sua participação. Coloque aí nos comentários desse vídeo a sua opinião acerca de tudo que foi falado aqui, acerca do que esse crente escreveu nesse comentário. Coloque. Não economize. Pode escrever, pode opinar, deixando o like, apoiando, tá bom? É isso. Então, meus amados e amigos, um abraço, tudo de bom
E é isso, mais um vídeo aqui para o canal.